Então, às vésperas da segunda votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a Associação Brasileira de Supermercado, Abras, intensificou a pressão para que seja suprimido do texto o trecho aprovado no Senado, que cria a cesta básica estendida. Trata-se de uma versão ampliada da cesta básica nacional e que, ao contrário da proposta original, não será isenta de tributação, mas terá um desconto de 60% na alíquota padrão do novo imposto sobre valor agregado. Para comentar sobre o impacto da reforma no setor de supermercados, nós vamos ouvir agora o Rodrigo Cantúzio Segurado, vice-presidente da Abras. Rodrigo, obrigado por se juntar a nós. O Congresso está reunido. Eu não sei se haverá tempo suficiente hoje, se isso vai ser jogado para a semana que vem. Mas essa questão da cesta básica, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, porque ele surgiu na proposta da reforma tributária como a isenção dos produtos da cesta básica. Mas a reforma foi mudando à medida que foi na Câmara uma, no Senado outra, vem para a Câmara. Qual é o nó que precisa ser desatado sobre esse tema? Boa tarde, Valteno. Prazer falar com vocês. Na Câmara dos Deputados, o Aguinaldo Ribeiro, no primeiro texto da PEC, sugeriu a criação da Cesta Básica Nacional isenta de alimentos. E no Senado é que houve uma sugestão da criação de uma segunda cesta básica de alimentos estendida, ou seja, o texto saiu da Câmara com uma proposta de uma cesta e saiu do Senado com uma proposta de 2 cestas. Porém, o que está sendo votado agora e lido na Câmara dos Deputados como texto final da PEC, voltou-se à proposta original de uma única cesta básica nacional de alimentos isenta. E só para explicar qual foi a discussão que houve. Existem alíquotas diferentes, quantidade de impostos diferentes para cada grupo de produtos. E a PEC já traz uma autorização para produtos de higiene, limpeza, saúde menstrual, produtos de alimentação humana com isenção de 60% da alíquota padrão. Isso já continha no texto da PEC, portanto não era necessário, não tinha necessidade da criação de uma cesta básica estendida, porque lá o texto já considera que esses produtos de higiene, de limpeza, de saúde menstrual e de alimentação humana, que não são os produtos que estão na Cesta Básica Nacional isenta, já tem desconto de 60%. Portanto, não era necessário criar uma segunda Cesta Nacional de Alimentos estendida. Então, o texto que traz, e está sendo discutido agora na Câmara, é de uma única Cesta Nacional de Alimentos isenta, que deixa claro para a população que o que estiver na Cesta Básica Nacional de Alimentos não tem imposto. E, portanto, os produtos que vão ser definidos, as categorias alimentares que foram definidas para constarem da Cesta Básica Nacional, que vai ser definido na lei complementar ano que vem, é que vai definir para a população brasileira aquilo que ele não deve mais pagar imposto. Muitos desses itens, o brasileiro hoje já não paga imposto. E com o IVA que está sendo sugerido, eles passariam a pagar. Então, acho que a grande conquista da Câmara e do Congresso, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados é uma cesta básica nacional de alimentos isenta, uma única cesta, e a população saberá que se os produtos estiverem lá, eles não terão impostos. Analisando é que a Câmara está retomando a proposta original de uma cesta básica que não é ampliada, mas ela é uma única cesta básica. Mas eu te pergunto, num país do tamanho do Brasil, quem mora lá no Nordeste, quem mora no Sul, não há uma diferença aí do que se é conhecido como básico? Parece que isso ia ser definido por lei, cada região teria. De que forma que você vê isso? Olha, nós fizemos um estudo da Abras, vários estudos econométricos, e temos suportado e colaborado com os senadores e deputados nesse processo e com o próprio governo. Nós identificamos 111 produtos ou itens que, de alguma maneira, constavam de alguma cesta básica de algum estado do país. Nessas itens, tinha até antena parabólica, capacete, material de construção, para você ter uma ideia. Mas o que nós observamos é que, em média, os estados no Brasil todo consideram 33 grupos de alimentos na cesta básica.
É claro, e o texto está trazendo isso, que o valor nutricional ou a cultura regional de hábito alimentar devesse ser contemplada. Ok, mas o que a gente observa no setor supermercadista brasileiro como um todo, no país todo, é que os itens essenciais e básicos, eles são comumente consumidos em todos os estados da federação. Pode haver uma ou outra exceção por uma questão cultural da região de um produto ou outro, mas nós devemos ter certeza de que a Cesta Básica Nacional de Alimentos conterá proteína, as frutas, legumes e verduras, os cereais e leguminosas, que são fundamentais para a nutrição da população brasileira. Para você ter uma ideia, a proteína animal representa quase 40% da cesta básica consumida pelos brasileiros no Brasil todo, e aí não há diferença cultural nem regional. Então, importante garantirmos a alimentação saudável e básica, primeiro para erradicar a fome, segundo para dar acesso à população com menos imposto, portanto, menos preço. E menos preço, mais gente poderá se alimentar e ter acesso à alimentação essencial e básica. Então, de uma forma geral, pode haver uma ou outra questão cultural a ser respeitada em cada um dos estados, isso na lei complementar provavelmente será, mas basicamente os principais grupos alimentares que já fazem hoje parte do grande volume que a população brasileira consome no Brasil todo, deva ser respeitado. Esse é o desafio que a gente vai ter o ano que vem. A conquista que a gente deve comemorar, tendo sido aprovada, é o que vai acontecer entre hoje ou próxima semana, é a criação da Cesta Básica Nacional isenta, única cesta, e ano que vem vamos trabalhar nas leis complementares para definir os grupos alimentares que deveriam fazer parte dessa cesta. A gente tem acompanhado as demandas da ABRA, Associação Brasileira dos Supermercados, que tem, desde o primeiro momento, se colocado bem de forma clara sobre os pontos que não concordam na reforma. Você sinalizou bem quais são os objetivos, até porque nós temos uma inflação dominada no Brasil, graças a Deus, porque não tem uma inflação de alimentos. Isso tem a ver com o nosso canal aqui, ó, o agro, e com o agronegócio brasileiro. Portanto, além dessa questão da cesta básica, há algo mais a ser observado na reforma tributária que o setor acha que precisa melhorar? Não, eu acho que o desafio, a diferença toda será, tendo sido conquistada a Cesta Básica Nacional de Alimentos isenta, a definição das categorias de produtos que devam compor a cesta, porque isso pode significar elevação ou diminuição dos impostos que faz parte do consumo brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a proteína não entrar na Cesta Básica Nacional isenta, ela vai ter uma elevação de impostos e, portanto, esse produto vai custar mais caro. Hoje, em média, a proteína animal está em 7%, a carne, por exemplo. E se tiver uma alíquota de 60% de desconto por ser um item, ela pode subir para 25%, ela pode dobrar, pode ir para 12,5%. Ou seja, isso pode significar encarecer os produtos. Então, todo cuidado nosso agora estará, tendo sido aprovado agora com a Cesta Básica Nacional Isenta de Alimentos, uma única cesta, quais grupos alimentares devem estar isentos. Isso faz toda a diferença na carga tributária e faz toda a diferença nos preços e faz toda a diferença na capacidade da população ter acesso aos alimentos essenciais e básicos. Então, o nosso ponto de atenção é isso. Nas contas que nós tínhamos feito com uma sugestão de Cesta Básica Nacional isenta, ampla, com proteína, com laticínios, frutas, legumes e verduras, que já são isentos, por sinal, farinhas e massas, cereais e leguminosas, entre outros produtos, nós podemos ter uma transferência de renda para a população brasileira de 26,2 bilhões de reais. Esse seria o potencial de desoneração dos alimentos na Cesta Básica Nacional, com poder de compra direto para a população de todas as faixas e principalmente a mais carente. 72% da população brasileira está entre muito baixa, baixa ou média baixa renda e poderiam ter acesso a produtos essenciais à vida humana, caso selecionemos bem esses. Então está na mão dos legisladores, lá na lei complementar ano que vem, se nós vamos transferir 26,2 bilhões de renda para a população brasileira ter acesso à alimentação ou não. Né? Seria o verdadeiro cashback, né? Esse aí, né? Que é na veia, né? Na comida, né? Pois é. Por falar nisso, o cashback no texto apresentado e discutido agora passou por uma opção do legislador utilizar ou não, porque antes o governo incrementando os impostos
para fazer uma transferência de renda para a população brasileira através de cashback de uma parte dos impostos dos preços elevados que a população mais carente teria direito a receber. Mas nós fomos contra essa proposta porque, primeiro, a população mais carente da base da população brasileira não tem CPF, RG, conta bancária e nenhuma condição de receber de volta o tributo. E muito menos teriam recursos para consumir os produtos que teriam preços majorados ou elevados. Então, é disfuncional o poder de transferência de renda do que proposto pelo cashback versus a isenção da Cesta Básica Nacional Brasileira de Alimentos, que causaria na cadeia nacional de abastecimento um ciclo virtuoso de produção e de crescimento de produção com preços mais baixos na ponta, incluindo uma camada da população brasileira enorme, principalmente os mais carentes, ao consumo dos alimentos que hoje eles não têm acesso. Rodrigo Cantuzio Segurado, vice-presidente executivo da Abras, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente continua acompanhando, nós estamos com um olho aqui, outro no Congresso Nacional, para saber se o Lira e o Pacheco vão ter aí condições, até o pessoal está votando à distância, para ver se consegue ter aí quórum, porque semana que vem já no final da semana já vem um recesso, o governo ainda tem que aprovar o orçamento ainda. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Prazer todo meu, muito obrigado.